quarta-feira para você e para toda a sua família. Seja muito bem-vindo aqui ao programa Assunto do Dia, na tela da Rede Brasil de Comunicação. E é sempre muito bom contar com o seu carinho e audiência. Hoje aqui o programa, ele abre espaço para aprendermos um pouco mais sobre a Síndrome do Pânico. E ainda vamos conferir juntos nesta edição do programa as vagas de emprego disponíveis para hoje. Tem também as notícias da internet sobre o tema, a enquete do dia, onde você vai poder responder a nossa pergunta e também interagir com a gente aqui no programa Assunto do Dia e muito mais. Só lembrando que esta edição do Assunto do Dia está imperdível. E pouco tempo atrás, quando se falava em síndrome do pânico, a maioria da população não levava esse tipo de transtorno a sério. Essa síndrome, ligada a ataques de ansiedade, leva o indivíduo a vivenciar crises de angústia, medo e terror. E quando não tratada, tende com o tempo gerar mudanças comportamentais. A pessoa passa a sentir medo de atividades muito simples, como sair de casa, por exemplo. Atualmente, estudos comprovam que a síndrome do pânico ela atinge 2 vezes mais mulheres do que homens, especialmente entre os 18 e 35 anos. E para nos ajudar a compreender mais sobre o tema, vamos conversar hoje aqui no nosso estúdio com a doutora Jane Lemos, ela que é psiquiatra da Associação dos Amigos dos Pacientes com Pânico, a Ampare. Também ela é conselheira do CREMEP e diretora da Associação Médica de Pernambuco. E para nos ajudar também com mais informações, vamos conversar também no nosso estúdio com o Dr. Spencer Júnior, ele que é psicólogo e doutor em neuropsiquiatria e pós-doutor em ciências da saúde. Daqui a pouquinho vamos ouvir aqui os nossos convidados, mas a partir deste momento vamos acompanhar uma reportagem com Jetson Pontes. Confira! O Brasil é considerado pela Associação Mundial da Saúde como o país com a maior taxa de pessoas com transtorno de ansiedade. Um dos sintomas que essas pessoas podem desenvolver é o transtorno do pânico, que já afeta mais de 280 milhões de pessoas. Esse transtorno afeta mais as mulheres, o que não significa que os homens estejam livres. 70% das causas da doença estão ligadas a fatores genéticos. 30% ao uso de medicamentos, drogas e ao estresse. O transtorno do pânico ele se caracteriza pela presença de ataques que são recorrentes e inesperados, de medo, de ansiedade excessiva. E esses ataques eles vêm junto, vêm acompanhados de sintomas físicos, sintomas cognitivos, como, por exemplo, tontura, sudorese, formigamento, taquicardia, e aí muitas pessoas ficam com medo de estar tendo algum problema no coração, Muitas vezes vão para a emergência em busca desse atendimento do coração. Além disso, também medo de estar enlouquecendo, medo de morrer, Outra característica também que acompanha aí o transtorno de pânico é o medo de que esse ataque volte a acontecer. Então, o paciente ele começa a desenvolver uma preocupação persistente nesse sentido. Essa psicóloga nos explica o que sentem as pessoas que possuem a síndrome do pânico. O transtorno de pânico ele é muito incapacitante. Ele traz prejuízos assim, em várias esferas da vida do indivíduo. Ele traz prejuízo na vida social, profissional, na relação amorosa. E isso gera muito sofrimento e muita angústia para a pessoa. Todos esses sintomas têm tratamento e a ajuda da família nesse processo é fundamental. É importante também a gente destacar o papel da família, das pessoas mais próximas, que precisam compreender que esse sofrimento é legítimo, apoiar essa pessoa, acolher essa pessoa, e não menosprezar esses sintomas e saber que tem que ir em busca de um atendimento profissional. Aqui no Recife também existe uma associação especializada em atender esses casos. A Associação dos Amigos dos Pacientes com Pânico, que fica na Boa Vista. Para se informar sobre a doença e buscar ajuda, basta ligar para o número 3222-6252. Podem entrar em contato por telefone, aí vão ser direcionados para que venham aqui fazer o cadastro. E na recepção é feito o cadastro. Tem esse valor diferencial, porque, na verdade, a Ampare, a proposta da Ampare, como o próprio nome diz, é amparar, acolher esse paciente. Então, tem esse valor diferencial. Você vai fazer um cadastro pagando R$20 por mês para a Ampare. O serviço psiquiátrico, o valor da consulta é R$100.
E no caso do serviço psicológico, é até R$100, né? Que vai ser combinado aí com o profissional pessoalmente. Hoje a Ampare conta com 16 psicólogos e 11 psiquiatras. Pois bem, para reforçar, né, a gente reconhece aqui a importância da associação dos amigos dos pacientes com pânico. A gente reforça, é bom que exista, né, uma associação como esta. Ela fica na Boa Vista, no Recife. E o telefone para contato, se você tem alguma dúvida, pode ligar para o 3222-6252. 3222-6252. Não tarde a procurar ajuda, é muito importante nesse processo todo e você pode ser amparado pela associação. Liga ao telefone, né? Liga para esse telefone, a gente vai repetir agora mais uma vez o número da associação, é o 3222-6252. Liga, fica bem informado, procura ajuda, que é muito importante, você vai ser muito bem acolhido. E a partir deste momento a gente abre o espaço do programa para você já participar com a gente, interagir, mandar sua pergunta, responder também a nossa enquete. Vamos lançar a enquete de hoje e queremos saber o seguinte. Atenção, você que está em casa, olha só a pergunta de hoje. Você sabe como ajudar as pessoas que estão com a síndrome do pânico? Sim ou não? Sabe ajudar? 3424-1977 é a nossa linha interativa. Você vai ligar para a gente e dizer sim ou não. Você também pode ligar para a gente e mandar alguma pergunta sobre o tema. Liga para a gente, interaja. Daqui a pouquinho a gente vai ler a sua pergunta ao vivo aqui no nosso programa. Você também pode interagir através da nossa fanpage. Acesse na internet facebook.com/assunto do dia. É o nosso espaço lá na internet. Manda sua dúvida, seu depoimento. Daqui a pouquinho vamos repassar para os nossos convidados. Participe também através do nosso WhatsApp, já está disponível. O número é super simples, é o 99418-1206, 99418-1206. Manda aí quantas perguntas você tiver sobre o tema, que daqui a pouquinho os nossos convidados eles terão o maior prazer em responder essa sua dúvida. E a síndrome, ela pode surgir após situações traumáticas vividas assim por uma pessoa, né? E as crises, elas duram de 5 a 20 minutos e tendem a ser reincidentes, podendo se repetir por várias vezes. A síndrome, ela pode desencadear fobias que aos poucos limitam a vida do indivíduo e que vai se isolando no meio de convivência, né? Se isola ali dos amigos, dos familiares e com tendências a se tornar cada vez mais recluso. Vale apontar também que a incidência de suicídio aumenta em até 3 vezes em pessoas com pânico. Então, a partir deste momento, vamos aprender muito mais sobre o tema. Eu quero dar primeiro boas-vindas aqui aos nossos convidados, dizer que é um prazer recebê-los no nosso programa. Doutora Jane Lemos, seja muito bem-vinda aqui ao nosso espaço. Muito obrigada, é um prazer estar contribuindo. Também queria dar boas-vindas ao Spencer Júnior, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia a todos. A gente já na introdução, né, do tema, a gente falou que há um pouco tempo atrás, muita gente não dava atenção que a síndrome do pânico ela merecia. Essa realidade vem mudando aos poucos, mas falta muito ainda, falta muita atenção a essa temática. Como é que a senhora avalia isso, doutora Jane? Realmente, assim, quando começou a surgir, primeiro não existia essa terminologia e era inicialmente atribuído a um problema cardíaco, pelos sintomas, né, de taquicardia, de mal-estar, sensação de morrer. E muito frequentemente iam para as emergências cardiológicas. E houve, nesse primeiro momento, um tempo em que foi associado ao fato de existir um prolapso de válvula mitral. E que depois foi constatado que esse prolapso é uma variante da normalidade e que não tem nenhuma relação com a síndrome do pânico, que na realidade, como você já citou, é um transtorno da ansiedade, né? Um transtorno agudo de ansiedade e que não é raro. Quando houve a primeira crise, vamos supor, a pessoa estiver num restaurante, estiver dirigindo, estiver num determinado lugar, é muito comum a pessoa ficar evitando aquela situação, achando que aquilo contribuiu para desencadear a síndrome. Isso era muito. Hoje, na verdade, houve avanço no sentido de estar mais divulgado, a própria categoria médica não psiquiátrica, né? E a população, a Ampare, como você já citou, faz um trabalho muito bom e que, ao mesmo tempo, divulga, não é? Então, é muito importante porque é um assunto médico, da nossa, especificamente da psiquiatria, mas, naturalmente, envolve o psicólogo, envolve os outros profissionais. E eu acho que a nossa colega ali que deu o depoimento foi extremamente feliz
no que ela descreveu. Uhum. A questão do diagnóstico, né? É um diagnóstico simples, se chega rápido a um diagnóstico ou é algo que demora um pouco? As pessoas têm, às vezes, conhecimento, né, de alguns sintomas, como a gente falou, alguns sinais da síndrome, mas o diagnóstico preciso requer o quê para se chegar ao diagnóstico da síndrome do pânico? Eu penso que com o fluxo de pesquisas que houve, isso permitiu a evolução da competência clínica, que gerou o principal instrumental, que faz justamente essa diferenciação diagnóstica. Ou seja, foi possível regimentar de forma categorial sintomas específicos e inespecíficos para cada manifestação. Por exemplo, era muito confusa a questão sintomática entre a síndrome de pânico, começou a ser distinguida depois, com fenômenos da epilepsia, hipertireoidismo, ataques cardíacos, hipoglicemia. Essa categorização, que se deveu muito ao fluxo de pesquisas e evoluiu nessa competência clínica da diferenciação diagnóstica, veio justamente notificar aspectos também psicológicos associados aos sintomas físicos e, sobremaneira, também a restrição do funcionamento psicossocial. Graças a isso, foi possível, digamos assim, descrever alguns aspectos que são extensivos a quaisquer outras manifestações psicopatológicas, por exemplo, a recorrência. É muito importante entender que não é qualquer tipo de crise de medo superlativo que gera o diagnóstico de um transtorno do pânico, que é a nomenclatura mais atualizada, mas sim a recorrência, a consequência que isso gera na vida da pessoa e também o desencadeamento de outras patologias que é muito comum em manifestações psiquiátricas, o que a gente chama de comorbidades. É muito provável que um portador do transtorno do pânico, ou ele já tinha uma anterioridade depressiva, ou ele passa a desencadear a depressão pelo comprometimento de incapacitação de vida pessoal. Então, a diferenciação diagnóstica, ela permitiu categorizar sintomas físicos, psicológicos e também o funcionamento comprometido em nível psicossocial. Isso ajudou muito para que as intervenções fossem mais adequadas. Ou seja, você tem um tratamento mais potencialmente eficaz na medida que você tem uma precisão diagnóstica. Quando a gente fala transtorno, né, quando fala síndrome do pânico, a gente compreende esse transtorno como uma doença? A gente pode chamar de doença a síndrome do pânico? Veja, ele está na classificação, né, das doenças mentais, no grupo dos transtornos de ansiedade, que é realmente o fundamental. Então, não deixa de ser. Agora, a não ser que se entenda doença somente ligada a fatores orgânicos, especificamente. Mas, na realidade, a gente vê de uma forma mais ampla, né? E se busca sempre, realmente, algumas alterações, tanto que os medicamentos utilizados atuam sobre... tem algum mecanismo, por isso que atua, né, nas serotonina, noradrenalina, etc. No dia a dia de vocês têm percebido que está aumentando o número de pessoas com esse tipo de transtorno? E quais fatores que levam a isso? Primeiramente, a sofisticação dos dispositivos de diagnóstico, né, via pesquisa, via o incremento científico e a própria contribuição também da mídia, contribuiu muito também para que fosse possível fazer o diagnóstico de um modo mais preciso, ou seja, fica até meio complicado você dizer se populações anteriores tinham menor incidência de transtorno do pânico, porque também a sofisticação desses dispositivos diagnósticos não eram tão altos como hoje. Então, podemos dizer que com base nesse desenvolvimento de instrumentos de diagnóstico, sim, há uma crescente onda populacional de portadores do transtorno do pânico. Isso também não se pode afastar o cruzamento com aspectos psicossociais. O tipo de vida que estamos levando, todo tipo de crise pelo qual estamos passando, desencadeia justamente fenômenos que são típicos da preservação da vida humana, da sobrevivência. Por exemplo, o medo de morrer, o medo de enlouquecer, você está num ambiente altamente estressor, com o comprometimento de perder seu emprego, como não ter como pagar as contas da sua família, desencadeia, sim, esse medo. O medo superlativo desenvolve uma ansiedade patológica, que é diferente da ansiedade normal, e faz com que esse indivíduo, mais adiante, ele gere essa sintomatologia panicosa.
Então, sim, eu penso que tem uma associação de que a sofisticação dos instrumentos diagnósticos, e não apenas, mas a mudança do tipo de vida e o momento político, o momento social que estamos passando, vem evoluindo em termos de incidência de portadores de transtorno do pânico. Uhum. E o que é que seria o medo, né? E até que ponto esse medo é considerado normal e aceitável? Olha, o medo, independente de ser patológico ou não, eu sempre gosto de dizer assim, exemplificar. Por exemplo, nós estamos aqui sendo entrevistados, de repente nós sentimos como se isso aqui fosse desabar, né? Um ruído, tal coisa. Então é natural que nós tenhamos o medo que dá as sensações de ansiedade, vamos dizer, que seria o termo, vamos dizer, médico, né? Psiquiatra. Então, assim, a gente tem, alguns ficam paralisados, não conseguem sair do lugar, outros saem correndo. Então, o medo é isso, é uma sensação de que alguma coisa vai nos atingir e dar toda essa reação. Qualquer um de nós teria uma reação diretamente por conta desse risco que a gente corre nesse momento, objetivamente, né? Então, o medo é o instinto de preservação da vida, sem o qual não teríamos o limite da própria sobrevivência em termos de risco, exposição a ambientes de ameaça e perigo. Agora, o problema é justamente quando esse medo passa a perder o sentido de autopreservação. Como falou bem a doutora Jane, as consequências paralisantes, e é isso que caracteriza justamente o traço patológico do medo. A repetição. Né? O indivíduo ele fica submisso ao medo e o medo não fica como gerenciador do seu comportamento. Inverte-se a lógica, né? Então, aí ele começa a desencadear naturalmente. E o medo, que é a emoção mais primária da natureza humana, quando ele não é bem gerenciado, ele é altamente destrutivo, porque justamente a dinâmica da vida que leva o indivíduo a um rendimento, uma produtividade diária, é o que eleva seu padrão de estimação pessoal. Se ele não tiver produção, se ele não se sentir produtivo, ele perde todo o sentido existencial. O medo é a trava principal para as suas realizações. Sem essa realização, o medo desenvolve qualquer outro tipo de patologia autodestrutiva, porque ele não tem a produção, né? Nós somos animais da colheita, né? A gente precisa colher para poder se ressignificar. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Hoje no programa estamos falando sobre síndrome do pânico. Isso mesmo, e a partir deste momento vamos acompanhar juntos as notícias da internet sobre este tema, e quem traz essas informações para a gente a partir de agora é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, para você um ótimo dia. Para vocês que estão nos acompanhando, o destaque de hoje é do site Gazeta Online. Coração acelerado e falta de ar pode ser sinal de síndrome do pânico. Muitas pessoas, ao passarem por situações de estresse, têm a sensação de falta de ar, coração disparado e, às vezes, sentem também que estão infartando. Mas, de acordo com a psiquiatra Débora Costa, para que seja considerado síndrome do pânico, os ataques de pânico são mais frequentes e precisam ser inesperados e associados a preocupações com o aparecimento de novas crises. Normalmente, a pessoa evita lugares com medo do que pode acontecer. A médica ainda faz um alerta. Quanto mais a pessoa demora para procurar ajuda médica, mais difícil é sair do quadro. Por isso é tão importante procurar um especialista para investigar se os sintomas são mesmo de síndrome do pânico e ter orientações sobre o tipo de tratamento. Agora a gente volta ao estúdio para falar mais sobre esse assunto. Valdson, é com você. Ok, Tânia Silva, muito obrigado por essas informações, e os nossos convidados, eles bem reforçaram no bloco anterior aqui do programa. Quanto antes procurar essa ajuda, melhor para tratar a síndrome do pânico. É algo sério que precisa, assim, muita atenção. Então, a gente mostrou, né, como é que funciona essa questão do tratamento, do diagnóstico. A gente vai trazer algumas informações para você que está em casa, que conhece alguém que tem essa síndrome. Então, como é que você pode ajudar alguém que sofra de síndrome do pânico? Vamos mostrar aqui algumas informações
e com a ajuda dos convidados vamos entender melhor como é que se coloca isso na prática. Para ajudar o próximo, olha só, nunca menospreze o problema. Se você conhece alguém que tem, né, a síndrome do pânico, não tem uma ajuda muito forte dos amigos, da vizinhança e dos parentes. Então, se você quer ajudá-lo, você nunca menospreze o problema. Por que é importante a gente seguir aqui essa dica? Exatamente porque é uma condição médica, né? É uma condição de tratamento médico e psicológico, e que deve ter um tratamento, é necessário. Então as pessoas têm que despertar para isso e não tratar como se fosse não faz de conta, se a pessoa estivesse simulando, como muitas vezes é. Não, é um transtorno psiquiátrico. Eu penso que isso depende muito do nível informativo da pessoa ou da família. Para isto, a instrução ela faz diferença, para não banalizar a apresentação ou sintoma da pessoa como algo realmente menosprezante. Então, primeiro seria a instrução. Isso depende de vários mecanismos sociais que possam facilitar esse acesso e disponibilizar essas informações ao público geral, porque é uma temática de utilidade pública, né? Então, por exemplo, o que o programa está fazendo aqui já ajuda muito nessa instrução e, sobremaneira, também. Eu penso que o efeito incapacitante que isso tem a médio e longo prazo, ele pode ter, sim, prejuízos muito superiores àqueles que poderiam ser evitados no momento que você identifica antecipadamente. Então, fará muita diferença esse nível de instrução da família para ajudar com que a doença não evolua, porque isso contribui demais para o controle dos sintomas. Ok, vamos aqui a outra informação importantíssima, a próxima informação. Não exerça nenhum tipo de pressão sobre a pessoa que tem, né, a síndrome do pânico. Por que é importante que a gente não exerça nenhum tipo de pressão? Pessoal, eu até diria, aproveitando o que o Spence falou, que, de uma forma geral, os transtornos psiquiátricos hoje já melhorou bastante, mas eles são muito relegados, muito assim, mal entendidos, achando que a pessoa está fazendo de conta, está fazendo aquilo porque quer. Hoje já temos uma visão diferente. Eu digo até que eu estou fazendo 47 anos de formada. Então, tenho uma experiência razoável. E a psiquiatria sempre foi muito, ainda é, mas já foi demais. E eu diria a você que eu me lembro, vou dar um exemplo de uma paciente que eu tinha um consultório com outros colegas e que me sugeriu que fizesse uma divisão na sala para que as pessoas não vissem ela saindo por conta do preconceito, né? Então, e isso se traduz na forma, nesse sentido aí que você colocou, de as pessoas ficarem prestando, não, reaja, não é nada demais, você não tem nada, saia, você tem que enfrentar, isso não é nada demais não. E alguns usam até o termo frescura. Eu já ouvi muitas vezes dizer, isso é só frescura. E não consegue ver como uma situação médica, uma situação de um transtorno que precisa uma intervenção do psiquiatra com a medicação do médico, né? E também de uma psicoterapia, um acompanhamento psicológico. Até que ponto essa ajuda, tentando incentivar essa pessoa, ela não chega a ser uma pressão, né? Porque às vezes as pessoas, por falta de conhecimento, tentam, né? Vá, como a doutora falou, reaja, vá, muda essa situação, você pode. Essas palavras de incentivo, elas contribuem também ou pode ser interpretada como uma pressão? Acho que a família é um suporte indispensável nesse momento, porque considerando que nenhum adoecimento é voluntário. Então, a partir desse princípio, quando a pessoa está adoecida, logicamente que a melhor forma de você abordá-la não é pela pressão, é pela compreensão, mas é uma abordagem compreensiva que você tem que ter certa persistência. Isso, para você tentar delinear entre a persistência, o incentivo e a fronteira da pressão, vai depender muito de como você vai empatizando com o seu familiar em perceber as reações dele. Eu acho que isso é determinado individualmente e situacionalmente, né? A cada nova situação de abordagem, você vai fazendo a leitura sobre essa reação que o seu familiar passa a ter sobre essa abordagem.
eu diria que é uma leitura pessoal, né? Agora, tem que ser nutrida em bases sólidas de informações orientativas, mas, sobretudo, ela tem que ser direcionada para um profissional, né? A incumbência do familiar em simplesmente adotar abordagem compreensiva continuadamente, ela pode com o tempo servir até com sabotagem para a pessoa. Ela se acomoda nessa abordagem compreensiva e não busca assistência profissional, que fará grande diferença. Essa assistência profissional, né? Às vezes se descobre num cardiologista, né? Vai com o coração acelerado, pensando que é algum problema cardíaco, e se descobre que não é problema cardíaco. Os profissionais médicos, no geral, né? Eles estão capacitados para tentar identificar e encaminhar, no caso, seria para um psicólogo, para um psiquiatra? Como é que a gente entende essa questão do encaminhamento, né? Se foi descoberto ali no cardiologista, eles estão preparados para encaminhar para vocês? Eu creio que cardiologista, até porque quando começou era muito atribuído a questões do coração, distúrbio, e como eu citei, até relacionado com uma questão que se constatou hoje, que é uma variante da normalidade, eles têm, eu acho que tem mais facilidade de identificar. Agora, na realidade, seria importante que todos os médicos tivessem uma visão realmente do problema. Eu acho que um programa como esse, como alguns artigos que se coloca numa linguagem apropriada, assim, mais para o leigo, eles são importantes. E até para os profissionais mesmo de saúde, que muitas vezes têm uma atitude inadequada. Né? A formação acadêmica, ela é destinada à especialização hoje, né? Você disciplinariza, ou seja, você sistematiza a disciplina, ou seja, especializa a pessoa. Isso gera um corte numa abordagem sistêmica de compreensão totalitária do ser humano. E aí eu acho que, diante dessa deficiência que nós temos hoje na formação dos profissionais voltados à área de saúde mental, é que cada um procure uma forma pessoal de ter essa compreensão mais ampla das expressões da natureza humana. Isso ajuda muito a você ter essa percepção mais diferenciada sobre alguns sintomas, que não se restringe à sua perspectiva especializada, mas que é uma globalidade que não pode ser menosprezada, né? Ajuda muito o profissional hoje, seja na área médica, na área da psicologia, ele ter uma visão multidisciplinar e interdisciplinar de quaisquer manifestações patológicas. Existe também muita negativa do diagnóstico da síndrome do pânico. As pessoas, quando têm esse diagnóstico, elas tentam não aceitar aquele quadro, e isso pode dificultar no tratamento? Realmente, assim, há uma dificuldade nesse sentido, das pessoas aceitarem como sendo um problema mental, um problema psicológico, um problema psiquiátrico. Isso modificou-se muito, mas ainda existe. Em relação até à própria depressão, por exemplo, inclusive no trabalho, situações, eu já tive várias situações que causavam um problema muito sério para o funcionário que apresentava, porque não conseguiam entender porque a pessoa estava ali bem, então, empregada, mas de repente começava a ter essas coisas. Precisamos ainda evoluir, mas eu acho que já evoluímos bastante nesse sentido. Hoje é uma etapa prioritária em psicoterapia você fazer a psicoeducação, que é a instrução sobre a doença, as consequências que a doença pode acarretar. E vencida essa primeira etapa, você pode selar o compromisso, porque a conscientização do problema é que garante a eficácia de uma intervenção ou do tratamento. Então, sem partir desse pressuposto, em consonância com o paciente ou portador de que realmente ele está consciente do problema, há uma possibilidade muito grande no transcurso da psicoterapia, que não é um processo aliviante, é um processo até certo ponto tensionante, de ele facultar aspectos psicológicos de negação, de sabotagem, o que é muito comum. Então, essa primeira etapa psicoeducativa, ela é fundamental. O paciente precisa estar consciente do problema. Ok, vamos conferir aqui outra informação, outro ponto que você pode ajudar, né? Alguém que tenha síndrome do pânico. Olha só, evite formas de incentivo grosseiras ou agressivas. Esse tipo de incentivo ele pode soar como uma agressão para a pessoa que tem a síndrome. A gente falou um pouco sobre isso, né, doutora? Foi. E a gente reforça que é muito importante evitar forma de incentivo, né? Incentivo grosseiro, um incentivo agressivo. É muito importante a atitude
das pessoas que o cercam, né? Uhum. Os parentes, os funcionários, os colegas. É muito importante isso. Porque, usando termos, muitas achavam que era frescura, né? Uhum. E não valorizava, não conseguia ver como um problema de fato de saúde, como ficou muito claro e passível de tratamento. O modo como você vai abordar, se ficar nessa margem de uma certa agressividade, pode ter um efeito inibitório no próprio paciente. Então, esse constrangimento, ele pode fazer muita diferença em termos do tratamento futuro e da adesão dele ao tratamento, porque a primeira grande etapa a ser vencida, fora o diagnóstico, é a adesão ao tratamento por parte do paciente, porque isso é que vai garantir um provável sucesso terapêutico. Uhum. E esse tratamento? Vamos falar um pouco mais do tratamento, né? É um tratamento terapêutico, tem também, existe a necessidade de incluir nesse tratamento o uso de medicação? Como é que a gente compreende, na prática, o tratamento de quem tem síndrome do pânico? Com certeza é necessário, a maioria das vezes, realmente, um tratamento medicamentoso. Uhum. Inicialmente, usava-se geralmente assim, só o tranquilizante, que de fato o tranquilizante, naquele momento, dá uma diminuída daqueles efeitos, daquelas sensações, daqueles sintomas. Mas, ao longo de algum tempo, e constatou-se já há muito tempo, de que os antidepressivos é que atuam realmente de uma forma mais eficaz. Uhum. Porque se entende que existem substâncias que são, vamos dizer, transmissores do sistema nervoso, serotonina, noradrenalina, que tem uma ação eficaz para esse tratamento. Além, eu considero sempre a necessidade de acompanhar psicoterapicamente. Ou o próprio médico, quando ele faz psicoterapia, como eu faço, ou encaminhar para alguém, um psicólogo que possa fazer. Mas a medicação é essencial. Ok. Vamos à próxima informação. Temos aqui outra tela para que você venha ajudar quem sofre com síndrome do pânico. Olha só, evite contar histórias trágicas ou de enfermidades para quem tem esse problema, né? Vai trazer uma carga a mais, né? Trazendo histórias trágicas, falando sobre doenças. Para quem tem a síndrome do pânico, não é interessante. Porque como a família é um suporte muito importante nesse momento de conscientização do problema, para gerar a motivação da pessoa em buscar uma assistência profissional especializada, lógico que o ambiente que você vai construir, sendo ele negativo, volta a ter o efeito aversivo da pessoa em buscar esse tratamento. Porque reforça nela justamente a estimulação negativa, reforça nela a resposta negativa correspondentemente. O tratamento, ele é muito capital no sentido, como colocou bem a doutora Jane, em associação com a psicoterapia, porque a psicoterapia vai trabalhar justamente também técnicas cognitivas e comportamentais, porque tem uma relação direta. Além de você ter que fazer um ajustamento neuroquímico, você também pode permitir com que a pessoa entenda, e isso gera a responsabilidade da pessoa no monitoramento da sua própria patologia, porque o importante no processo terapêutico é que a pessoa não delegue apenas a medicação ao especialista, vamos dizer, o gerenciamento do sintoma, que ela mesma compreenda que ela é a protagonista dessa cena, né, de perturbação que assomou ela, né? Então, as técnicas cognitivas, técnicas comportamentais, de relaxamento muscular, técnicas respiratórias, somado com a medicação, aumenta as chances de eficácia. E isso é um tipo de ambiente que você já começa junto com a família, gerando para a pessoa uma otimização do seu clima familiar e levando a pessoa a ter estímulos mais positivos. E se não tem ajuda dessa família, existe associação, né, doutora? É muito bom a gente reforçar mais uma vez nesse bloco do programa. Se a família não compreende, não dá aquela assistência que o paciente ele precisa, então você pode procurar sim a associação, fica na Boa Vista, no Recife, né, doutora? E esse é o papel da na Rua associação. Oswaldo Cruz é uma referência muito boa, que é em frente ao Teatro da Oliveira, né? Onde fica Ampare ali. Tem a associação médica, o prédio, e ao lado se entra e tem lá a Ampare. Ampare, né? Que tem esse trabalho de acolher, né, doutora? Esse trabalho de acolhimento, de dar incentivo. E assistência de mesmo, dar assistência mesmo na psiquiátrica prática, e né? psicológica.
Ok, vamos agora a um outro ponto. Temos aqui outra tela para você que está em casa nos acompanhando, entender um pouco mais sobre a síndrome do pânico e como você pode, né, ajudar quem tem a síndrome. Então, na hora das crises, né, durante as crises, mantenha a calma. Você vê aquela situação, por mais difícil que seja, né, preciso manter a calma. Se desesperar, não vai adiantar, vai agravar ainda mais aquela crise, né, da pessoa. Primeiro você vai ter que ter esse automonitoramento através das instruções psicoterapêuticas, que aí é o trabalho da psicoterapia individualizado com o paciente. A família, ela passa também a ser um agente coadjuvante importantíssimo, pode também contribuir muito em facilitar com que a pessoa aprenda a lidar também com essas crises, gerando um clima de tranquilidade. Ok, vou pedir mais uma vez licença aos convidados. Você que está em casa, quer participar, tem dúvidas, então aproveita aqui a oportunidade, manda sua dúvida no 3424-1977, a nossa linha interativa, 99418-1206, é o nosso WhatsApp. Manda aí sua dúvida, que no próximo bloco vamos ler essa dúvida ao vivo e responder para você que está em casa nos acompanhando. A gente agora vai a um rápido intervalo, não saia daí. Já estamos de volta com mais assunto do dia e você que está em casa sabia que as crianças e os adolescentes eles também sofrem com a síndrome do pânico? Pois é, não há dados sobre a incidência da síndrome do pânico em crianças aqui no Brasil, mas cerca de 5% das crianças e adolescentes ocidentais sofrem de algum transtorno de ansiedade, conforme a Associação Internacional de Psiquiatria da Infância e Adolescência e Profissões Afins dos Estados Unidos. Em geral, a síndrome do pânico infantil ela não difere da manifestação em adultos. Há sintomas no corpo e também na mente. E se não tratada, ela pode aumentar as chances do desenvolvimento do TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Também pode ocasionar também uma depressão se não tratada na infância. Então, vamos aprender mais nesse bloco do programa sobre a síndrome do pânico em crianças e adolescentes. A gente falou, né, que não tem um dado específico aqui no nosso país, mas temos a informação de 5% das crianças e adolescentes aqui ocidentais sofrem com a síndrome do pânico. E os sinais e sintomas são os mesmos, né, doutora? São os mesmos, né? São bem semelhantes. Com as adaptações, vamos dizer, para a própria pessoa. Eu não faço infantil, né? Adolescente já, especificamente não, mas já, vamos dizer, o adulto jovem eu atendo. Não faz grande diferença em relação aos outros. Criança, realmente, eu não atendo. Doutor Spencer, já chegou a atender alguma criança com esse quadro? Não, porque não é a população com que eu interajo clinicamente. Mas é inferível que sim, porque se nós buscarmos as causas do transtorno do pânico, que são genéticas, uma delas, ambientais, até o uso de drogas, por exemplo, anfetaminas, o uso inadequado pode precipitar quadros panicosos, o uso do álcool, drogas ilícitas em geral, isso já em população de adolescentes. Essas causas, elas são extensivas a todas as populações, todas as faixas etárias em desencadeamento de psicopatologias. Quando tem aspectos específicos do transtorno do pânico, por exemplo, que tem como fenômeno principal um medo superlativo da morte e um medo superlativo de enlouquecer, tá? Então, essa pessoa, quando ela começa a ter essa sensação, então isso fica com um padrão cognitivo, fica com um padrão replicante, tá? O que pode desencadear essas outras comorbidades, toque, depressão, que é muito comum abrir essa cadeia mórbida de patologias psiquiátricas, tá? Mas se a gente apelar para a questão das causas e fizer uma sondagem mais profunda, você vai observar normalmente que existem associações entre aspectos genéticos e ambientais, quando não existe o uso das drogas em si. E os ambientais são os estressores, podem estar ligados à questão, inclusive para crianças, do tipo de vida que ela está levando. O estilo de vida define hoje o mapa patológico de qualquer ser humano. Então, uma criança que é muito cobrada, muito exigida, uma criança que está num nível de perda afetiva em termos de diálogo familiar e que vive internalizada em jogos eletrônicos, por exemplo, ela pode desencadear um sintoma panicoso, porque o pânico, na verdade, é a perda do contato social de um modo produtivo.
que faz com que o indivíduo ele vá se isolando e ele vá perdendo essa autorreferência como sendo ele seguro emocionalmente de construir laços afetivos. Eu acho que um dos aspectos mais desnutritivos do estilo de vida que nós temos hoje é a perda da qualidade afetiva. Tá? Porque essa é a essência humana que está sendo bastante solapada diante de uma cultura excessivamente pragmática, materialista, e que vai fazendo com que as relações humanas fiquem mais líquidas, percam a consistência. Isso tem uma relação direta com a segurança emocional. O pânico é uma sensação de medo eminente de morte, por quê? Porque não tenho em quem me apoiar. É a falência do outro na sua importância de um papel de sustentação afetiva. Ok, ótima explicação. E a gente falou no começo do programa, né, que a síndrome do pânico, a pessoa que tem, o indivíduo que tem, ele tem a vida ali um pouco limitada, esse indivíduo. Ele vai se isolando do meio, né, de convivência, amigos, familiares, e a tendência é se tornar mais recluso. E vale muito, né, a gente apontar que a incidência de suicídio aumenta em até 3 vezes em pessoas com pânico. É preciso também a gente falar sobre suicídio, né? Claro. Estamos agora no Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Se a pessoa ela não trata, não dá importância à síndrome do pânico, ela pode desenvolver uma depressão e pode aumentar, né, as chances de até 3 vezes a pessoa tirar a própria vida, né, doutor? Existe o que se chama em medicina comorbidades, né? Associação de transtorno, de doenças. Em outras áreas e, naturalmente, na psiquiatria também. Aproveitando que você falou, a questão do suicídio, que pode ocorrer também no pânico, mas é mais frequente em relação à depressão, também uso de drogas, e que no mundo todo é altíssimo. Tanto que a Organização Mundial de Saúde, já há alguns anos, escolheu o mês de setembro para ser Setembro Amarelo, e recomendando que determinadas ações sejam feitas para poder divulgar e dizer como poderia ajudar, o que nós podemos, como família e como profissionais, né, ficar atentos. Tem havido, certamente toda a população tem acompanhado, aqui em Pernambuco mesmo tem tido vários eventos, teve um primeiro, no 1º de setembro, na Praça da Jaqueira, pela Sociedade de Psiquiatria Pernambucana de Psiquiatria, e em diversos lugares tem tido. Eu tenho recebido pelo WhatsApp vários lugares, várias tudas, e assim, o mais possível se aproximando da população mesmo, sabe? E até dos profissionais médicos de outras áreas que às vezes não consideram isso, ignoram, infelizmente, né? E essas coisas acontecem. E o próprio slogan da campanha, né? O Setembro Mais Amarelo, falar é a melhor solução. Por muito tempo, né, existia essa resistência de falar do suicídio, acreditando que incentivava, né, que outras pessoas também tirassem a própria vida. Mas a gente vê que falar realmente é a melhor solução. Porque falando você pode prevenir. Tem um dado interessante, antes de conversar aqui com o Dr. Spencer, que 9 em cada 10 dessas mortes, né, elas poderiam ser evitadas através, né, de um diálogo, por exemplo. Isso. A estigmatização do suicídio foi o maior mal, e até no sentido inversivo, a sua verdadeira, digamos, indicação de evitar falar para evitar o suicídio, o tiro saiu pela culatra, porque o suicídio só fez aumentar. Isso prova que o esclarecimento em qualquer tipo de situação de vida humana é a melhor forma de você ajudar alguém. Tá? Os meios midíacos, né, as mídias em geral, elas assumem um papel importantíssimo hoje, quando elas foram bastante inibidas para tentar gerar essa publicação de informações a respeito de uma instrução sobre o comportamento, que na verdade não é o suicídio como um ato, mas todos os antecedentes que podem levar à ideação suicida e ao ato suicida. Ou seja, é a prevenção do suicídio que deve ser destacada nesse protocolo da contribuição midíaca e de uma maior participação dos especialistas em orientar essas pessoas. Que muito se sabe, né, que a pessoa toma essa decisão para tentar tirar uma dor, né, por fim numa dor, não na própria vida, né? A gente ouve muito falar isso, vocês profissionais que compreendem mais sobre o tema poderiam trazer uma explicação maior. A intenção é cessar aquela dor, não tirar a própria vida, mas acaba ocasionando isso, né, doutor? A pessoa não vê perspectiva de sair daquela situação, né? Não tem...
o que poderia fazer. Eu já citei assim também o preconceito que existe em relação aos transtornos mentais. Isso é um fato ainda, apesar de todas as mudanças que já aconteceram, a mídia tem contribuído muito, tudo que sai, como aqui nós estamos falando, é muito importante. Mas mesmo assim ainda existe, inclusive eu lhe digo, por parte mesmo dos médicos não psiquiatras. Algumas pesquisas foram feitas em comportamentos que puderam ser avaliados entre a ideação suicida e o ato suicida e alguns momentos antecedentes ao ato suicida. Por exemplo, pessoas que tinham se atirado do ponto mais culminante da ponte Rio-Niterói. 7 a cada 10 delas que tiveram sobrevida, né, porque o impacto com as águas provavelmente causaria uma morte rápida, mas 7 destas que sobreviveram, elas disseram que como a queda ainda demanda 11 segundos até o encontro das águas, houve uma enxurrada de pensamentos de arrependimento. O que comprova que a ideação suicida, ela não é mobilizada em tirar a vida, mas se livrar realmente do sofrimento. E aí deixa um capítulo aberto. Que tipo de sofrimento leva essa pessoa para que leve a confundir a vida com esse mesmo sofrimento? Porque o sofrimento é uma consequência, você tem que avaliar as causas do sofrimento, né? Então aí uma coisa extremamente em que o recurso da prevenção, ela é a forma mais eficaz de fazer com que essa pessoa não chegue a esse nível de confusão mental, né? Normalmente o ideativo suicida, ele sempre está num estado de confusão mental entre a vitalidade existencial e a questão do sofrimento. Há uma perda de esperança. Quando você aniquila a extinção dos horizontes, você tira do ser humano a sua principal motivação, que não é só para viver, é para lutar, porque o pressuposto da vida é a luta, né? Como diria Guimarães Rosa, toda vida é um sertão, mas em todo sertão há veredas. No suicida, só há sertão, a aniquilação das veredas. Então você fica com a extinção da esperança. E quando a gente lê, né, pesquisa sobre o tema, a gente vê muito os especialistas frisando, ressaltando essa questão. Se a pessoa alguma vez falou em tirar a própria vida, dê atenção, né? Porque as pessoas acreditam, quem vai fazer não fala, mas às vezes fala, às vezes dá alguns sinais, né? Tem alguns gatilhos ali que você pode desconfiar e ajudar, né? Se falou em suicídio, chega junto, conversa, tenta dar alguma assistência, porque às vezes falando, às vezes se faz, né, doutor? Claro. E aí, eu estava há pouco lembrando, e eu posso pegar esse gancho, vamos dizer assim, que hoje, com todo o avanço tecnológico, com todas as modificações da nossa sociedade, a comunicação entre as pessoas né, se perdeu muito. De vez em quando eu observo assim, quando saio para tomar um cafezinho, assim, final de semana, coisa assim, outro dia me chamou muita atenção. Era uma mesa com os pais e 2 filhos. Aliás, uma filha e um filho. E me chamou a atenção, todos estavam com o celular no WhatsApp. Um nem olhar para o outro. Aí só quando vinha a pessoa para fazer o pedido, é que um a um parava para fazer o pedido. Então, assim, veja, tudo indicava os pais, e vamos dizer 2 filhos, outros filhos, e não existia. E isso se repete, a gente vê no dia a dia. Mais comum, né? Não é muito comum, cada um comum. Quer dizer, o avanço tecnológico, com toda a importância que tem em todas as áreas, mas ao mesmo tempo tem isso. A questão da família é muito importante, a família ter um momento de maior integração. Então, muitas vezes, as pessoas não percebem o que o outro está vivenciando, né? Quer complementar, doutor Spencer? Pode isso é extensivo àquilo que eu estava falando. Quando você tem o enfraquecimento do laço afetivo, isso é construído através do diálogo. O diálogo é o ambiente de informações que você interage com o outro. E você passa a se autoafirmar na relação com o outro. Você se vê através do modo como o outro o aborda. Quando você tem o enfraquecimento, a liquificação desse laço, naturalmente você está perdendo aquilo que no processo evolutivo da seleção natural foi escolhido como a melhor estruturação de autossustentação para o ser humano, que é justamente o afeto.
né? O afeto é a forma como vou responder a um estímulo correspondente. Se esse estímulo é positivo, o meu afeto é positivo. De certo que nem sempre estamos em ambientes favoráveis a nós, o que aí caracteriza a resiliência, a capacidade adaptativa do indivíduo em poder sobreviver a situações de constrangimento. Mas quando isso, você não tem uma outra referência de contraste, que é no caso, você pelo menos tem ambientes positivos, e isso normalmente deve ser construído no seio familiar, a família ocupa ainda o melhor espaço terapêutico. Se você entender como medicina no seu sentido comum, é família, né? Relacionamentos são altamente curáveis, como também altamente adoecedores. Mas as funções sociais, elas têm um nutriente de estruturação afetiva, vamos dizer, em muitas situações, insubstituível. E por isso que a gente está com esse formato da nossa cultura, leva as pessoas a perder aquilo que nós temos de melhor, que é justamente os laços humanos. A gente falou no bloco anterior aqui do programa sobre a importância, né, de ter uma associação para ajudar as pessoas, no caso com a síndrome do pânico. Existe também o Centro de Valorização da Vida, que é o CVV, que realiza ali um apoio emocional na prevenção do suicídio. Você pode ligar para 141, vou pedir aqui para mostrar essa tela. Você pode acessar o site www.cvv.org.br, cvv.org.br. Você pode ligar no 141, telefone muito interessante que vai te ajudar. Você que quer falar sobre suicídio, sobre prevenção de suicídio, pode obter ajuda aqui, www.cvv.org.br. Você liga, é um atendimento gratuito, são voluntários que participam do Centro de Valorização da Vida. Você telefona, no site também tem a opção de mandar e-mail, tem aqui o endereço também. Lembrando que é um serviço 24 horas por todos os dias e você pode ligar de forma gratuita. Muito interessante essa ajuda, né? Esse trabalho, do voluntariado. Há muito tempo, quando se instalou, inclusive, eu participei da treinamento com o pessoal, tudinho, logo que foi fundado aqui em Pernambuco. E até hoje eu acompanho um trabalho excelente. Ok, vamos repassar agora as perguntas. Muita gente interagindo, muita gente mandando dúvidas aqui através do WhatsApp, da linha interativa. E a partir de agora a gente vai começar a responder essas participações. Vamos aqui à primeira pergunta. Tem aqui a pergunta do Antônio, ele que mora na Buribeca. Ele diz o seguinte, ele disse que teve depressão e síndrome do pânico. Fez um tratamento com medicamentos, ficou bom, mas depois de 8 anos os sintomas voltaram. Terça-feira, a última agora, ele estava se arrumando, né, arrumando a roupa, e o braço esquerdo ficou dormente, o coração disparou, ele suou muito, foi até a emergência, a pressão estava 16/9, tomou um comprimido e ficou normal. O eletrocardiograma deu normal, e a médica disse que ele estava com um distúrbio de neurônios. Isso procede? Qual profissional que deve procurar? Um psiquiatra ou um neuro? Gostaria muito, né, de ir até a associação das pessoas que são tratadas com pânico. Ele quer saber essa questão dos valores também, a gente frisou, né, na reportagem, a gente falou um pouquinho dos valores. Ele pode ir no endereço, né, na Avenida Conde da Boa Vista, centro do Recife. Não, Conde da Boa Vista, Rua Oswaldo Cruz, na Boa Vista, Recife. Lá ele pode ter toda essa ajuda. É em frente, como eu disse, ao teatro, junto, Vale Maria Oliveira, e junto da Fusam, que é muito conhecido. Um prédio muito conhecido ali da Fusam. Ok, ele fala dessa questão. E essa dúvida que ele falou, né, do distúrbio de neurônios, ele recebeu esse diagnóstico, essa informação. Ele vai ao neurologista ou ele procura um psiquiatra? Não, seria o psiquiatra. O psicólogo, mas como na crise é necessário um quadro de depressão e de síndrome do pânico. Isso, então ele deve procurar. A parte medicamentosa só pode ser feita pelo médico. Ou um médico que tem experiência assim, essa questão, mas fundamentalmente deve ser o psiquiatra. Como eu citei no início, é uma questão da serotonina, noradrenalina, substâncias que são importantes nessa transmissão nervosa em todas as áreas. Eles atuam, particularmente no caso da psiquiatria, e geralmente precisa da medicação que atue para regularizar a situação. Então, uma coisa muito comum é o seguinte, no processo psicoeducativo, que a pessoa não pode avaliar que ela está bem porque ela não tem mais o pânico.
ela está forte porque ela pode gerenciar o pânico. A ideia de cura, ela não é realista para psicopatologias dessa natureza, principalmente. É como se fosse compensado, né? Mas a ideia da capacitação do indivíduo de lidar com a sintomatologia. Você tem que elevar seu nível cognitivo, né? Você tem que ter uma sustentação neuroquímica via intervenção medicamentosa para você se fortalecer e você saber lidar com o sintoma. Ok, vou pedir licença mais uma vez aos convidados. Vamos agora a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais informações aqui no Assunto do Dia. Até já! Estamos de volta com mais Assunto do Dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e a partir de agora vamos conferir as vagas de emprego disponíveis para hoje. Muita atenção e boa sorte! Vamos ao que interessa, vamos conferir as vagas de emprego disponíveis para hoje. Aqui tem 5 vagas para auxiliar de mecânico de autos. Para você preencher uma dessas vagas, ensino médio completo é a exigência, experiência de 6 meses, R$ 1.147 é o salário. São 5 vagas para auxiliar de mecânico de autos. Próxima oportunidade, vamos conferir juntos. Olha só, agora tem 10 vagas para enfermeiro obstétrico, né? Para você preencher essa vaga, você precisa ter superior completo, 6 meses de experiência, R$ 1.200, são 10 vagas. Vamos a mais oportunidades. Agora tem, olha só, 5 vagas para técnico de enfermagem. Ensino médio completo é a exigência. Experiência de 6 meses, R$ 937 é o salário. E você que está em casa, se interessou por uma dessas vagas? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado lá na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155, e o telefone para contato, anote aí, 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, muito boa sorte! Agora a gente segue aqui com o programa falando sobre síndrome do pânico. Muita gente participou, mandou perguntas por telefone, através do WhatsApp, e a gente vai passar, repassar essas perguntas agora para os nossos convidados. Temos aqui uma primeira pergunta, a dúvida da Valéria Silva, de Casa Amarela, tem 45 anos, ligou para a gente dizendo o seguinte: ultimamente não estou conseguindo dormir. Quando chega a noite, me sinto muito medo e por isso não consigo dormir. Moro sozinha e também tenho muito medo de ventanias, de animais na rua. Isso pode ser o início de uma síndrome do pânico? A dúvida da Valéria Silva, de Casa Amarela. Esse relato dela, ultimamente não está conseguindo dormir, chega em casa e à noite ela sente muito medo, por isso ela não consegue dormir, mora sozinha, tem muito medo de ventanias e também de animais na rua. Veja bem, aí a gente não pode ainda, com esses dados, caracterizar um síndrome de pânico. O que a gente pode inferir é que ela está passando um momento de uma fase de ansiedade ou até de uma depressão mais leve, que os transtornos começam muito frequentemente com insônia, com dificuldade para dormir. E vezes fatores que estão em torno dela, que ela cita aí, que dá muito medo das... Eu penso em pânico. Com esses dados apenas, eu não pensaria em pânico, mas um transtorno de ansiedade ou talvez depressivo. A recomendação seria procurar um profissional da área. Quer complementar também? Estou de acordo. Então vamos seguir aqui com mais perguntas. Temos outras participações através do nosso WhatsApp. Você que acessou, deixou sua pergunta, a gente vai repassar a partir de agora a sua dúvida. A pessoa não quis identificar e fala o seguinte: diz que fez um tratamento de 13 anos, hoje tem 36 anos. Ela disse que ficou assim com a síndrome do pânico após um aborto espontâneo. Sofreu muito quando perdeu o bebê, mas agora os sinais e sintomas estão voltando novamente. Sente às vezes falta de ar, coração acelerado. O que devo fazer? Ela tem esse medo, ela sente como se fosse morrer. O que é que eu devo fazer? Acho que repete um pouco a dúvida do bloco anterior, essa questão. Eu recomendaria procurar um profissional, um médico, para
fazer uma avaliação. Do tratamento de 13 anos, teve esse aborto que teve, né? É preciso ter uma consciência educativa de que um dos conteúdos do transtorno do pânico é o potencial de recorrência. Então, muito provavelmente está tendo uma recorrência e, com isto, ela precisa se reaparelhar para poder, através de técnicas cognitivas comportamentais e da medicação, ela recomeçar todo o fortalecimento dela para poder lidar com a sintomatologia. Uma coisa importantíssima, como falei, não há cura em transtornos psiquiátricos. Tá? O que existe é a elevação da competência cognitiva, facilitada por uma adesão ao tratamento medicamentoso, que pode gerar na pessoa um nível de controle dos sintomas. Ok, temos aqui outra participação. Agora, a Josi, ela diz o seguinte: tenho muito medo de sair à noite ou pegar um ônibus quase vazio. Se eu passar 2 dias sem tomar, ela diz aqui, um medicamento, ela diz que começa a chorar muito, por qualquer coisa. Ela diz que tem taquicardia, não sabia que era, né, por conta do pânico. Ela quer saber se está enlouquecendo. Essa aqui é a pergunta dela. Diante desse quadro que ela descreveu. Estou enlouquecendo? Veja bem, quando se usa o enlouquecer, a loucura exatamente, não teria a ver com esses transtornos que nós estamos abordando. Transtorno de ansiedade, transtorno de pânico. A depressão é que corre o risco dessa depressão profunda, acentuada, não tratada, a pessoa tentar ou até conseguir o suicídio, Mas, assim, no caso, ela precisa ser avaliada por um profissional competente para ver, porque tem os fatores da vida da pessoa que interferem, o momento de vida, vários fatores. Então, ela precisa ser avaliada. Nós não podemos, com esses elementos, dar um diagnóstico de pânico. Até porque diagnóstico, para nós darmos, tem que haver um exame do médico, do psicólogo, de uma pessoa que tenha competência para isso. O que ela está tendo uma sensação de enlouquecimento. Isso, né? Muito situacional, inclusive talvez não seja nem um pouco estrutural. Agora, isso chama atenção para que ela possa intervir o mais rápido possível nisto, porque isso protocolado de forma replicante e contínua vai sim agravar. Temos agora a participação da Márcia, de Maraguapidoce, Paulista. Diz que está assistindo o programa de hoje, o assunto do dia. Ela disse que estava sentindo muitas dores no peito. Ela fez exames de rotina, de coração, e o resultado do exame deu uma isquemia leve, ou seja, o médico falou também que era angina. Agora ela disse que está sentindo falta de ar, está suando muito, fica também pálida, muito angustiada e ansiosa. Já teve depressão, foi curada. Será que estou com síndrome do pânico? Veja bem, esses elementos fala apenas... que não falamos de diagnóstico, até né, ela própria cita depressão, né? Essas coisas muitas vezes se associam, né? Mas, assim, é importantíssimo uma avaliação de um profissional competente, profissional da área, para poder conduzir a situação. No âmbito psicológico, uma coisa que fica bastante evidente, que a gente chama de sensações interoceptivas, ou seja, o modo como o indivíduo vai interpretar as sensações físicas que ele está tendo, vai dar o caráter superlativo à própria sensação, e é retroalimentativo negativamente. Na medida que ele interpreta que aquela sensação que não tem a natureza como ele está interpretando de forma mais catastrófica, ela pode realmente incidir somaticamente sobre o corpo da pessoa, e isso faz essa retroalimentação. A sensação piora, a interpretação piora e fica nesse processo de intercâmbio mórbido. Tem aqui outra participação, a pessoa não quis se identificar, disse que tem 59 anos, e ela disse que não tem uma boa noite de sono, agora não tem mais ânimo para nada, fica muito tempo deitada, só sai de casa para trabalhar. Ela sai para trabalhar porque é preciso, né? Ela queria que vocês comentassem um pouco desse quadro que ela descreveu, né? 59 anos, não tem uma boa noite de sono, não tem ânimo para nada, fica muito tempo deitada e só sai de casa para trabalhar. A gente não pode fazer uma hipótese diagnóstica, né, assim, por informações, mas, assim, sugere, pelo que ela diz, alguma coisa na área de transtorno do humor, ou seja, uma depressão, talvez associado com ansiedade, e que precisa, infelizmente, as pessoas ainda resistem muito a procurar os profissionais da área
para uma investigação. Aí e torna-se um problema muito sério, né? Porque precisa ser investigado, avaliado, para poder ter uma conduta assim, realmente médica ou psicológica. Temos aqui a participação agora da Ana Paula. Ela diz que tem todos os sintomas descritos hoje no programa, né? Diz que toma Rivotril há 4 anos. Ela diz que é hipertensa, não aguenta mais tanto medo, ansiedade, depressão todos os dias. Ela diz que não tem vontade de se matar. Ela quer saber onde é que pode conseguir ajuda, pois ela diz que os postos de saúde estão sem psiquiatra. Seria assim, se os postos de saúde não tem, seria no caso a Ampare. A universidade também tem atendimento, não sei as ciências médicas, mas federal tem, né? E geralmente tem. Mas assim, tem a Ampare que está cada vez mais se especializando, vamos dizer, se afirmando nessa área. Antes de passar para o doutor Spencer, só passar o endereço, né, da Ampare, já que a gente está falando. Fica ali na rua Oswaldo Cruz, número 393, na Boa Vista, área central do Recife. O site, você pode ter acesso ao site e obter outras informações, é o www.ampare-pe.com.br www.ampare-pe.com.br. Você também pode encontrar a Ampare através do Facebook. Acesse lá, super simples, basta você colocar Ampare e você vai obter, né, mais informações na página da Ampare. Rua Oswaldo Cruz, 393, Boa Vista, área central do Recife. Vale muito a pena a busca por ajuda. Tu dispense agora, pode ficar à vontade. Bom, toda universidade tem seus hospitais e escola, né? Lá na Universidade de Pernambuco, nós temos o Hospital Oswaldo Cruz, que tem o serviço de ambulatório. Agora, como qualquer serviço de saúde pública, existe aí os problemas inerentes. Mas existe a disponibilidade de psiquiatras para poder fazer esse tipo de atendimento especializado. Existem, inclusive, ambulatórios específicos para isso, como transtorno obsessivo compulsivo e transtorno do pânico lá no Oswaldo Cruz. Outra participação agora da Vilma de Abreu e Lima. Ela disse que teve transtorno de ansiedade generalizada. Coração acelerava, ela tinha uma sensação de algo ruim, né? Negócio ruim acontecendo, não gostava de fazer nada. Era muita coisa ruim que passava na cabeça, como se ela fosse morrer. Aí descreve, tomava o medicamento Rivotril, todas as vezes que era socorrida, sentia uma dor perto do coração. Ela fez um exame específico. Isso foi no mês de agosto do ano passado. Passei 1 ano tomando o medicamento. No meu trabalho, tinha pessoas que achavam que era coisa minha, né? Quando dava algo ruim, que era besteira, né? Ela disse que precisava deitar, ficava respirando fundo, uma sensação muito ruim. Passou pelo psiquiatra e ainda está fazendo terapia. Ela queria falar, se pode ser um gatilho da síndrome, já que ela está fazendo, né, um acompanhamento pelo psiquiatra. Ela disse que passou pelo psiquiatra, ele deve ter informado ela de alguma coisa, né? Ela pergunta se é um tipo de síndrome. Quando esse relato fica muito... É sempre difícil e até específico, não é né? prudente, não é recomendável a gente estar fazendo suposição de diagnóstico, né, com esses dados. É procurar um profissional, quem não estiver ainda um profissional, ou às vezes até os dois, porque alguns psiquiatras não fazem terapia. Não é o meu caso, eu faço terapia, como hoje eu acho que está se ampliando muito isso. E tem os psicólogos, outros profissionais que têm muita competência nessa área. Tem aqui a pergunta da Lúcia, uma pergunta interessante. Ela que é de Jardim Prazeres, ela está tentando ajudar alguém que tem a síndrome do pânico. Ela fala que queria saber, né, por que as pessoas que têm as crises de pânico, elas resistem tanto a tomar o medicamento passado. Eu diria que não é só síndrome de pânico. Eu vou falar pela minha área, né, como psiquiatra. Eu acho que existe nas outras áreas também, mas em relação à psiquiatria, isso é muito forte. Eu diria que já houve melhoras, já houve muitas modificações. Como eu disse no início, eu tenho 46 anos de consultório, vou fazer já 47, fora outras atividades que eu tive, de ambulatório público, tudo. Está muito melhor, mas mesmo assim ainda existe. E às vezes a gente surpreende, existem pessoas com nível superior, pessoas preparadas tecnicamente, mas que têm essa resistência. Criou-se esse como se fosse louco. Quem vai a psiquiatra é louco. Então, assim, não é verdade. Os transtornos psiquiátricos, psicológicos,
são como outros qualquer, precisa de ajuda, precisa de acompanhamento médico e muitas vezes psicológico, psicoterápico. Ok, temos aqui outra participação, agora é a Cláudia Pontes, de Pau Amarelo. Ela disse que mora em um prédio e quando está chovendo e ventando muito, ela fica com um medo muito grande, né? Ela disse que chega a entrar em pânico. Eu queria saber como posso fazer para ficar mais tranquila nessa situação. Porque aí não se pode caracterizar como um transtorno, é uma reação, as pessoas têm de uma situação ameaçadora. Uhum. Assim, quando você no início aí estava falando, uma outra pessoa que citou, veja, nós vivemos um momento de muita violência, né? Então a gente vê o Rio de Janeiro como está, e não precisa ir longe não, aqui mesmo, né? Os ônibus, alguns meses atrás eu fui fazer uma palestra na Assembleia Legislativa em função dessa questão dos assaltos nos ônibus, que estava assim Números deve estar exagerados, né? Ainda. Exagerado, porque a violência eu não vejo nenhuma redução, infelizmente. A gente vive um momento de muita intranquilidade. Eu confesso que eu sou apaixonada pelo Rio de Janeiro, mas quando eu vejo na televisão eu fico, vale a pena eu ir agora, vamos esperar, e a gente não tem previsão, né? Uhum. Então isso é o nosso mundo atual, o nosso dia a dia. Bom, acho que a gente não pode confundir o desconforto com doença. Tá? Existem aspectos da nossa natureza que são desconfortáveis, mas que são altamente funcionais. Por exemplo, a gente não pode confundir tristeza com depressão, nem a gente pode confundir medo com fobia. A questão é que muitas vezes a gente corre o risco de patologizar as reações da natureza humana quando elas têm um conteúdo de desconforto. Né? Então aí eu penso que tem funções que são extremamente organizadoras das emoções humanas e que não podem ser confundidas do tipo como essa, né? Uma reação natural, você ter medo diante de situações de grande ameaça. Não fosse isso, você estaria exposto a consequências muito piores. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos convidados. A gente fez uma pergunta no começo do programa, a nossa enquete. A gente vai verificar agora o resultado da enquete. A pergunta foi a seguinte: você sabe como ajudar as pessoas que estão com síndrome do pânico? Olha só, 86% das pessoas que ligaram e participaram disseram que sim, que sabem ajudar. 14% disseram que não sabem ajudar. Então, diante de todas as informações que tivemos acesso hoje aqui no nosso programa, acho que você, na próxima enquete que a gente fizer, vai mudar essa realidade, né? Você aprendeu sim a ajudar a pessoa com síndrome do pânico e, antes de tudo, leve a um profissional que possa ajudá-lo a controlar, né, essas sensações e controlar também a síndrome do pânico, já que não tem cura, né, doutor? Existe ali o controle. Estamos na reta final do programa, é o momento de agradecer e agradecer muito por todo o conhecimento compartilhado com nós, né, com os telespectadores, com todos nós aqui do programa Assunto do Dia. Muito, mas muito obrigado, doutora Jane Lemos, psiquiatra da Ampare, conselheira do CREMEP e diretora da Associação Médica de Pernambuco. Doutora Jane, muito obrigado. Um último recado, pode ficar à vontade. Pois não, é sempre um prazer, porque é importante essa informação, e nós profissionais que temos alguma experiência, então é muito importante que nós transmitamos num programa assim, que tem um acesso muito grande, tem uma procura muito grande. Então, eu sempre considero, eu só me recuso quando não houver chance. Mas eu acho que nós temos muito a contribuir com essas informações. Mais uma vez, muito obrigado. Também queria agradecer muito, doutor Prazer. Spencer Júnior. Muito obrigado por contribuir aqui no nosso programa. Psicólogo, doutor em neuropsiquiatria, pós-doutor em ciências da saúde, também é professor da Universidade de Pernambuco. Doutor, muito obrigado. Último recado, considerações finais. Fique à vontade. Eu que agradeço, acredito que toda profissão tem uma missão social. E a gente está aqui justamente executando isso, em compartilhar o conhecimento. Espero ter sido útil aí para a população. Mais uma vez, muito obrigado. Voltem mais vezes. A você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e audiência de sempre. Não se esqueça, teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, às 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!